Olá pessoal, aqui é a professora Roberta e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo a gente vai falar sobre logaritmo, a sua definição, alguns exemplos simples e consequências da sua definição. Bora lá? Então vamos lá, logaritmo e suas definições, né? Para a gente usar o logaritmo, a gente tem que colocar na nossa cabecinha, né, a sua definição, que diz o seguinte: log de b na base a é igual a x, se somente se a elevado a x é igual a b. Então, isso aqui, gente, é o que a gente chama de definição de logaritmo. O logaritmo, ele é escrito nessa forma que a gente chama de forma logarítmica e ele pode ser transformado numa forma que a gente chama de forma exponencial. Por isso que toda vez que a gente faz um estudo do logaritmo, antes a gente faz uma revisão de equação exponencial, porque para você resolver o logaritmo, você vai ter que saber como resolver uma equação exponencial. O logaritmo, ele tem também, condição de existência. Por exemplo, aqui embaixo a gente colocou com b maior que zero, ou seja, esse b, que será substituído por um número, ele só pode ser um número maior que zero, ou seja, ele não vai poder ser um número negativo e nem o zero. O a tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, o a, que é esse númerozinho que vai vir aqui embaixo, ele tem que ser positivo, maior que zero, mas ele não pode ser 1. Ele pode até ser um número entre 0 e 1, tipo meio, 1/3, mas ele não pode ser o 0 e nem pode ser o 1, entenderam? Então, o azinho aqui, ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Agora, quem são essas letrinhas, né? O a, que é essezinho aqui, a gente chama de base do logaritmo. O b, que fica aqui em cima, a gente chama de logaritmando. E o x é o resultado do seu logaritmo. Então, a gente lê assim, ó, log de b na base a é igual a x. Isso implica que a elevado a x é igual a b. Então, se você analisar bem, se é o x que a gente quer saber, né, que é o logaritmo, o x nada mais é que o expoente, tá? Então, quando eu falo assim, log de 8 na base 2, é igual a x, quem seria esse x aqui? Seria o expoente que eu vou elevar o 2 para dar 8. Então, 2 elevado a x é igual a 8. Quem seria esse expoente? É o 3. Ah, professora, por que é o 3? Porque se você fatorar o 8, ele é 2 ao cubo. Entendeu? Então, a gente caiu numa equaçãozinha do exponencial simples, né? E a gente descobriu qual é o valor de x. Então, o logaritmo nada mais é do que você descobrir qual o expoente que você deve elevar à base para você ter o valor do logaritmando, ok? Vamos dar continuidade aqui que eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos, né? Log de 27 na base 3 é igual a x, log de x na base 2 é igual a 5, log de 125 na base 1/5 é igual a x. Lembra que eu falei que aqui o a, pode ser um número entre 0 e 1, só não pode ser 0 e 1, né? Então, vamos lá. Para eu descobrir qual é o valor de x aqui, eu vou pegar essa forma logarítmica e vou passar para a forma exponencial. Lembra que eu falei, ó? A forma exponencial, né? A gente vai fazer a transformação. Então, a gente tem aqui log de 27 na base 3 é igual a x, vai ser 3 elevado a x é igual a 27. Caí numa equação exponencial. Vou fatorar o 27, né, para fazer a igualdade das bases. 27 é 3 elevado ao cubo, né? Aí as bases estão iguais, é só desconsiderar as bases. X é igual a quanto? A 3. Então, o valor daquele logaritmo ali é 3. Log de x na base 2 é igual a 5. Observa que o x agora está aqui, ó, no logaritmando, mas a gente vai aplicar a definição, né, respeitando a ordem da definição. Então, vai ficar, ó, se a definição diz que é log de b na base a igual a x,
Isso transformando na forma exponencial vai ser a elevado a x igual a b. Então, ó, quem é o a aqui dessa vez? É o 2. Então, é 2 elevado a 5, que é igual a x. Então, aqui vai ser 2 elevado a quinta igual a x. Esse logaritmando, que é o x aqui de cima, vai ser igual a 32, porque 2 elevado a quinta dá 32. Nesse caso aqui, log de 125 na base 1/5 é igual a x. Aplicando a definição, eu vou ter 1/5 elevado a x é igual a 125. Aí, né, transformando, cair numa equação exponencial com bases diferentes, vou fazer a igualdade das bases. Esse 1/5 vai ser 5 elevado a menos 1, que eu vou elevar a x. E esse 125 é 5 ao cubo. Aqui vou aplicar a propriedade de potenciação, multiplicando os expoentes. Então, vai ficar 5 elevado a menos x igual a 5 elevado ao cubo. Bases iguais, desconsidero a base, igual os expoentes. Menos x é igual a 3. Multiplicando isso por menos 1, a gente tem x é igual a menos 3. Ok? Então, consequências da definição para a gente terminar essa aula, né? Então, de acordo com a definição do logaritmo, a gente tem algumas consequências, né, que a gente pode até memorizá-las. Primeira consequência é log de 1 na base A igual a 0. Qualquer log de 1, né, numa base qualquer, respeitando também o critério, né, de definição, vai ser igual a 0. Então, se, por exemplo, eu falar assim, log de 1 na base 2, isso é 0. Se eu falar log de 1 na base 15, isso é 0. Então, todo logaritmo 1 numa base qualquer, respeitando a definição, isso vai dar 0. Log de A na base A. Quando logaritmando, que é o de cima, fica igual à base, esse resultado é sempre 1. Exemplo, log de 2 na base 2, isso é 1. Log de 10 na base 10 é 1, né? E assim por diante. Toda vez que você estiver logaritmando igual à base, esse resultado vai ser 1. Número 3. Log de A elevado a M na base A é igual a M. Isso aqui, ó, se você tem na base, aqui no logaritmando, você tem uma potência e a base do logaritmo é igual a essa base da potência, o resultado desse logaritmo é o expoentezinho. Exemplo, se eu tiver assim, ó, log de 3 ao quadrado na base 3, tá vendo? A base da potência aqui em cima é 3 e a base do logaritmo é 3. A resposta disso daqui vai ser 2. Você não precisa fazer cálculo, você já sabe que vai ser 2. Outro exemplo, número 4. A elevado a log de B na base A é igual a B. Isso aqui quer dizer o seguinte, você tem uma potência onde o expoente da sua potência é um logaritmo. E nesse expoente da potência, a base desse logaritmo é igual à base da potência, né? Você tem o quê? Que isso daqui, a resposta vai ser o logaritmando desse expoente. Exemplo, para ficar mais fácil. Se eu tiver assim, ó, 2 elevado a log de 8 na base 2. Tá vendo? Esse aqui é o número 2, que é a base da potência. O expoente dessa potência é um logaritmo, log de 8 na base 2. E o 2 aqui, que é a base do logaritmo, também é igual à base da potência inicial. Então, as bases são iguais, o resultado aqui vai ser 8, o resultado dessa potência. Porque pela consequência da definição, você tendo essa situação aqui, o resultado é lógico que vai ser o número 8. E o último, né, diz da igualdade de logaritmos. Se você tem log de B na base A é igual a log de C na base A, isso implica em que B é igual a C. Exemplo, se você tem aqui log de X
na base 2 é igual a log de 8 na base 2, você vê que você tem uma igualdade de logaritmos, né? Porque, ó, tô afirmando que isso aqui é uma igualdade. As bases já estão iguais, isso só vale para bases iguais. Então, se eu tô afirmando que esse é igual a esse, então, logicamente, que o valor de x tem que ser 8, né? Para que a nossa igualdade seja confirmada. Então, gente, foi esse o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Um beijão e até o próximo vídeo.